Olá, tudo bem? Como vai você? Eu espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, sou professor de Geografia aqui do SAI Digital e hoje nós vamos começar aí o nosso terceiro bimestre, vamos tocar a nossa geografia aí, ver pontos extremamente interessantes, pontos extremamente legais aí, que vão te ajudar nesse momento a você conseguir uma quantidade muito boa de conteúdo, e não só a quantidade, a qualidade também aí. Como você já pode ver, que nós temos aqui, nós vamos falar hoje um pouquinho a respeito de fontes de energia. Tá? Eu não preciso nem dizer para você que fonte de energia é um tema extremamente atual. Ele é um tema que, sem sombra de dúvidas, vai estar aparecendo aí nas suas provas, né? E ele é atual por quê? Porque se você for dar uma olhadinha, por exemplo, aí na imprensa, na mídia e assim por diante, você acaba percebendo o quê? É todo mundo falando de fontes de energia, né? Então isso acaba transformando a nossa aula aí numa aula de atualidades também. Primeiro, o que é que a gente compreende por essas fontes de energia? A gente compreende por fonte de energia um conjunto de recursos naturais que eles tratam de ser utilizados principalmente, mas não exclusivamente, aí para gerar um determinado tipo de trabalho, o funcionamento de uma máquina, o aquecimento do ambiente, né? A iluminação, tudo isso é fonte de energia. Né? Só que daí quando nós falamos nessas nossas fontes de energia, o que é que nós acabamos nos deparando? Nós acabamos nos deparando aí com uma realidade. Qual seria essa nossa realidade? Hoje o mundo, até por conta de cada vez se buscar mais um crescimento econômico, consome quantidades que são quantidades cada vez mais gigantescas de fonte de energia. Né? E quando a gente pega esse pacotão chamado de fonte de energia, a gente chega a que conclusão? Nós chegamos à conclusão que existe, por assim dizer, fontes de energia do bem, né? E aquelas que não são tão do bem assim, que eu nem posso classificá-las como fonte de energia do mal. Por quê? Porque elas também são extremamente úteis para nós, né? Então, o que acaba acontecendo? Hoje nós vamos ver aqui, nesse nosso encontro, esse nosso primeiro pacotão. E esse nosso primeiro pacotão, ele está relacionado com o quê? Com um conjunto de fontes de energia que elas são classificadas como fontes de energia não renováveis. Nossa, mas o que significa isso? Nas aulas posteriores, nós vamos ver que existem as renováveis também, né? Mas essas não renováveis, elas levam essa denominação por conta de quê? Por conta de que uma vez que o homem se utiliza dela, acaba acontecendo aí que elas vão levar um período de tempo muito longo para serem novamente produzidas. Tá? E além disso, nós acabamos sendo que também elas recebem essa denominação de não renováveis por conta de quê? Por conta justamente aí de o homem ainda não ter uma tecnologia, não ter a capacidade de botar elas para produzir, né? E aí nós temos mais um pequeno probleminha, né? Digamos assim, um lado mais negativo dessas fontes de energia, que elas também estão relacionadas com o quê? Com o fato que geralmente elas são aquelas que mais impactam o meio ambiente, né? Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós utilizamos essas fontes de energia e elas geralmente vão causar danos ao meio ambiente. Eu nem preciso falar para você, não é mesmo? Nós falamos hoje em meio ambiente, o mundo inteiro está ligadão. O mundo inteiro quer saber quais vão ser os destinos, né? Como que vai ser o nosso futuro no que diz respeito a essas questões ambientais aí, né? Então você veja bem, como eu chamei a sua atenção, essas fontes de energia, elas são de uma relevância muito grande para nós hoje em dia, né? Então, nossa aulinha aí nós já demos uma olhada nessa definição de fontes de energia, bem como nós tratamos de fazer o quê? Nós vamos hoje particularmente estudar apenas e exclusivamente duas destas fontes de energia. Então, como você pode perceber aí, nós temos aqui o petróleo e também o chamado gás natural, né? Vamos lá dar uma olhada então, como não poderia ser diferente, nós vamos começar aí pelo petróleo, que sem sombra de dúvidas é aquele mais importante que nós temos aqui.
Se você for dar uma olhada aqui na nossa tela, o que é que nós acabamos percebendo? Nós acabamos percebendo justamente aí que existe, então, um esquema que foi criado aqui para nos mostrar como é que se dá o processo de formação do petróleo. Você sabe muito bem que isso eu tirei lá do seu material didático, então você tem essa mesma imagem lá. Então nós não vamos precisar ficar aqui olhando estágio por estágio como é que funciona isso, certo? Então, existe uma grande teoria que busca explicar a origem desse petróleo. Essa teoria ela é conhecida como teoria orgânica, onde basicamente acredita-se que esse petróleo ele se formou lá num passado geológico muito remoto da Terra, onde nós acabamos sendo o quê? Nos fundos de mares rasos. Existia uma quantidade muito grande de matéria orgânica, principalmente representada pelas algas, né? E essas algas, elas foram se concentrando no fundo desses mares rasos. E muitas vezes, por diversos processos de movimento até mesmo dos mares aí, o que acaba acontecendo? Elas foram lá e foram se sedimentando lentamente. A partir do momento que elas foram se sedimentando lentamente, nós acabamos sendo o quê? Se formou uma rocha sedimentar e porosa. E justamente nos poros dessas rochas é onde se cria esse óleo extremamente enegrecido que nós conhecemos aí por petróleo. Como nós já vamos ver na nossa sequência, nós acabamos sendo o quê? Nós acabamos sendo aí que também existe a chamada formação do gás natural. Geralmente esse gás natural ele vai se formar onde? Nas camadas mais superiores. Então o que eu quero que fique com você aí é essa ideia, né? O nosso petróleo ele está primeiramente relacionado ao quê? Com matéria orgânica. Por isso que muitos vão tratar de se referir a ele também como sendo um hidrocarboneto. É isso que nós encontramos. Além disso, uma vez que ele é retirado lá no fundo dos mares, ou muitas vezes devido a movimentos geológicos, até mesmo na superfície do nosso planeta, ele vai para uma gigantesca indústria, que é chamada de refinaria, né? Então nessa refinaria é que vai acontecer, por assim dizer, o processo químico, que consiste em três grandes fases, três grandes passos: a destilação, a conversão e o tratamento. Nesse processo químico aí, como a gente bem sabe, o que acaba acontecendo? Surge o petróleo e seus derivados, o óleo diesel, o nafta, que é a gasolina do avião, a gasolina dos nossos automóveis, né? Além disso, nós acabamos tendo aí a presença do quê? Do piche e de outros resíduos aí também. Um outro ponto que se fala muito hoje em dia são as reservas de petróleo que nós temos no mundo. Porque o petróleo é finito, um dia vai acabar, e o dia que acabar o petróleo, como é que a gente vai ficar, né? Vamos ficar sem petróleo? Provavelmente, mas vamos achar um substituto para ele aí. Então por aqui nós podemos ver, né, que a maior reserva de petróleo que existe hoje no planeta, ela é representada pela Venezuela, nosso vizinho ao norte do Brasil aqui. Daí nós temos aí na sequência Arábia Saudita, Canadá, Irã, Iraque e assim por diante. Eu nem preciso dizer para você também que acaba ocorrendo o quê? O petróleo, ele é justamente aí um recurso natural que ele acaba tendo um peso geopolítico muito grande. Em que é que consiste esse peso geopolítico muito grande do petróleo aí? Então, se você for observar um pouco, até mesmo a história recente do nosso planeta, nós sabemos que hoje existe uma quantidade muito grande de conflitos por conta do petróleo. Apesar de nós encontrarmos aqui que a maior reserva individual ela se encontra justamente na Venezuela, não é lá que existe a maior produção, né? O país que mais produz é os Estados Unidos. Até por conta de quê? Até por conta aí que eles são também os maiores consumidores, até por conta que eles são a maior economia do planeta, né? E daí lá no Oriente Médio nós encontramos que, de forma geral, é a região geográfica do nosso planeta
que ele acaba apresentando o quê? As maiores reservas. E nós sabemos que esse mesmo Oriente Médio é constantemente aí local, uma região que nós temos muito conflito, tá? Então tá aí, ó. Deixar uma dica para você. Você vai lá no teu material didático, na página 245, e você vai ver, opa, desculpe, falei errado, 215, não 245. Você faz os exercícios 1, 2 e 3, que é sobre o petróleo, que sem sombra de dúvidas aí, você não vai ter muito problema. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom, um grande abraço para você.